Talvez uma das principais reclamações que nós temos hoje em dia é do tempo que nós passamos em frente às telas, né? E parece que tem ficado cada vez mais difícil a gente controlar, nos colocarmos um limite sobre o nosso tempo de uso de telas diário, né? Vamos assistir o vídeo aqui sobre como, então, controlar o nosso vício em redes sociais. Se esse vídeo apareceu para você, talvez você também se incomode com o tempo que passa nas redes sociais e gostaria de fazer alguma coisa sobre isso. Oiê, eu sou a Isa e hoje eu vou te contar um pouquinho de como aconteceu comigo e o que eu fiz que realmente me ajudou a diminuir o meu uso nas redes sociais. A gente poderia começar falando sobre como a ansiedade, falta de foco, falta de motivação, baixa autoestima por estar se comparando demais são apenas alguns dos sintomas que a gente experimenta quando passa tempo demais no celular. Só que essa é só a ponta do iceberg. Por trás tem muito mais coisa que acontece que você nem imagina. Como, por exemplo, o fato de que emoções negativas como raiva e indignação aumentam o engajamento. Então essas plataformas acabam dando preferência para te entregar esse tipo de conteúdo para que você passe ainda mais tempo nas redes sociais e assim gere ainda mais lucro para eles. Isso é interessante, né? Quando a gente vai falar sobre as plataformas digitais, então Instagram, Twitter, enfim, YouTube também, muito se vê esse discurso, né, de que como as plataformas, então, elas priorizam conteúdos em que a gente despertem para nós emoções fortes, né? Então, emoções de indignação, de raiva, enfim, né? Esse tipo de situação, né? Mas as pessoas esquecem de entender que não é deliberadamente, necessariamente, que essas plataformas escolhem esses conteúdos. Esses conteúdos são escolhidos porque nós engajamos neles, né? Se você pegar hoje e olhar para o seu consumo de redes sociais, o seu consumo de telas, o seu consumo, então, de aparelhos eletrônicos, né? Quais são as postagens que você mais engaja? São as postagens dos seus amigos, dos seus familiares, né? Postagens bonitinhas, fofinhas? Ou você engaja com raiva naquela publicação sobre uma notícia ruim? Ou com raiva ou com ódio naquela publicação sobre o que um político fez? Ou você fica triste quando aparece uma tragédia na sua timeline e você escolhe compartilhar, né? São essas as postagens que nós escolhemos engajar, né? Eu gosto sempre de trazer essa perspectiva porque nesse momento também existe uma parcela de culpa de nós, culpa não, né? Mas de responsabilidade de nós enquanto usuários, né? E obviamente a gente vai engajar mais nesses conteúdos porque, como a colega falou, esses conteúdos nos despertam, então, sentimentos, né? Sensações mais vibrantes, sensações mais intensas, né? E são as sensações primárias, necessariamente, né? Raiva, tristeza, ódio, eventualmente amor, né? Mas são sempre essas sensações, né? Ou risada, comédia, engraçado, né? São essas sensações primordiais e que por vezes são muito fortes, que são as principais sensações que nós engajamos. E quem falou isso foi o Jaron Lanier. Espero estar falando o nome dele correto, eu vou colocar aqui para vocês. Mas ele é o autor do livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Ele trabalha diretamente com tecnologias, já trabalhou com engenheiros do Vale do Silício, né, que é onde muitas dessas plataformas são desenvolvidas. E, cara, se uma pessoa que é autoridade no assunto, né, das tecnologias está trazendo uma informação tão valiosa como essa, acho que vale a pena a gente pelo menos se questionar, trazer isso para o nosso senso crítico como um argumento muito válido do porquê a gente passa tanto tempo nas redes sociais. Porque com essa informação agora você sabe que além de ficar ansioso por estar sendo hiperestimulado com tanto conteúdo, tanta informação que você consome por lá, você também sabe que vários sintomas surgem porque é importante para essas plataformas, porque assim você passa ainda mais tempo nas redes sociais e gere ainda mais lucro. Cara, isso é tão problemático em tantos sentidos que eu acho que vale a pena a gente utilizar desse argumento para se questionar ainda mais sobre o tempo que a gente passa nessas redes, né, nas telas de um modo geral. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, para você utilizar como argumento para fortalecer ainda mais o seu desejo de diminuir o tempo nessas plataformas, que é o FOMO, Fear of Missing Out, que em tradução livre é o medo de ficar de fora. Não é segredo que as redes são planejadas, desenhadas para que a gente passe ainda mais tempo por lá, porque é assim que elas conseguem gerar o lucro, né, com o nosso precioso tempo.
E uma das formas que eles encontraram para fazer com que isso acontecesse é o feed infinito. Então hoje, se você entra em qualquer plataforma dessas, quanto mais você rola para baixo, mais novidades vão aparecendo e não chega realmente num final, né? No momento em que, não, essa publicação eu já vi, é isso, vou sair daqui dessa rede. Não, quando você continuar rolando, novas coisas, novidades vão continuar aparecendo para você. Isso é interessante porque muitas pessoas não sabem, né, ou não têm conhecimento de como as redes sociais monetizam, né? Bom, a gente pensa assim, o tamanho do Facebook, né? Olha o tamanho que é a empresa Meta, né? E muitas pessoas não entendem como é que eles têm tanto dinheiro, de onde vem o dinheiro deles, né? Afinal, eu não pago para usar o Facebook, eu não pago para usar o Instagram, né? Eu não pago para usar o Threads, por exemplo, né? Como é que eles têm tanto dinheiro, né? É a partir das propagandas, né? Quanto mais tempo você passa dentro de uma rede social, mais propagandas aparecem para você, propagandas vinculadas àquilo que o seu gosto, o seu desejo, né? Por conta do seu consumo, né, pressupõe que você queira. Então, quanto mais tempo você passa dentro da rede social, mais propagandas aparecerão para você, né? Consequentemente, a chance de você gastar dinheiro, né, entrando numa dessas propagandas e comprando aquele produto, aquele produto, né, que foi anunciado, que apareceu para você, é maior. Então, quanto mais tempo você passa dentro da rede social, mais a rede social, mais essa empresa ganha, porque você vê mais propagandas, né? Assim, aqui no YouTube, por exemplo, é muito simples de ver, né? Toda vez que você clica num vídeo, você vê uma propaganda, né? Uma parcela vai para o YouTuber que publicou o vídeo e outra parcela fica com o YouTube, né? Então essa é a questão, né? As redes sociais hoje elas são engenhosamente muito bem arquitetadas, tá? Tem gente muito inteligente que trabalhou dentro desses algoritmos, dentro dessa ideia de funcionamento, para que te prenda cada vez mais dentro das redes sociais, né? E o brasileiro é um dos países, então o brasileiro é uma das pessoas que mais consome tempo de tela por dia no mundo, né? Se eu não me engano, o número de horas de tempo de tela de uma pessoa no Brasil, assim, ultrapassa 4, 5, 6 horas por dia. A média, né? A média do brasileiro, né? Então, é um povo que utiliza muitas telas, né? E a gente fica cada vez mais viciado, né? Viciado é uma palavra difícil, mas a gente está cada vez mais acostumado àquela lógica das redes sociais, né? Então a gente se sente mais confortável de passar cada vez mais tempo na frente de uma tela. Isso é um problema porque quanto mais tempo você passa por ali consumindo muitas novidades, você ativa partes do seu cérebro que encontram um prazer nessa novidade. Só que o problema é que quanto mais novidade a gente tem, mais novidade a gente quer. E nesses aplicativos, por mais que ele te induza a um estado de ansiedade, você vai conseguir consumir essas novidades, né? Só que quando você fecha os aplicativos e volta para a vida real, novidades não estão acontecendo o tempo todo. E isso acaba sendo responsável por fazer você sentir que você sempre deveria estar fazendo algo de diferente do que aquilo que você está fazendo no momento. Então, às vezes, sei lá, você está assistindo uma série, pô, não, deveria estar na rua com os meus amigos. Aí, às vezes, você está na rua com seus amigos, não, pô, deveria estar viajando. Enfim, isso acaba se tornando um ciclo vicioso que é sempre aquela coisa de, nossa, eu tô perdendo alguma coisa, né? Então eu deveria sempre estar num lugar diferente do que eu tô para não perder essa coisa que eu possivelmente estou perdendo. Não sei se fez sentido por aí, eu espero que sim. Isso que ela traz é interessante quando a gente pensa, por exemplo, a lógica de quem consome muito conteúdo, por exemplo, de fofoca, né, ou de famosos, enfim, né, que é sempre aquela coisa assim, o que ele vai dizer, né, o que ele vai dizer agora a partir disso. Conteúdos de política também são muito atravessados por essa lógica, né, então acontece qualquer evento, seja ele qual for, e as pessoas já estão lá nas redes sociais esperando para saber qual vai ser o comentário, então, do fulano de tal sobre essa situação, né? O que o meu político que eu acompanho vai dizer, o que o meu influenciador de política vai dizer sobre a situação do ET, agora lá, que tá famoso, né? Que já foi desmascarado. Quando eu fiquei sabendo, já foi desmascarado, né? Então, que alimenta, então, esse desejo, essa ânsia por querer saber o que vai acontecer, né? O que está acontecendo. E é claro que comigo não foi diferente. Caso você não saiba, eu sou psicóloga e eu sou tagarela por natureza, então eu sempre gostei de falar sobre psicologia, compartilhar sobre principalmente algumas curiosidades lá no meu Instagram.
E naturalmente eu percebia todos esses sintomas aí que a gente falou lá atrás, só que como o Instagram me ajudava a captar pacientes, né, me ajudava a trazer novos pacientes para os atendimentos clínicos, eu sempre tinha aquela sensação de que eu não podia sair de lá. E aí começou meio que uma briga interna para que eu conseguisse usar dessas plataformas, desses aplicativos, de uma forma mais saudável, talvez, né, para conseguir ainda assim compartilhar do meu conhecimento de uma forma que não me afetasse tão negativamente. Então, Existe também, hoje eu estou interrompendo bastante, né, o vídeo, mas existe também uma lógica dentro das redes sociais para os criadores de conteúdo, então, que é a lógica de que eles gamificam, então eles gamificaram a produção de conteúdo, né? Enquanto você fica ali tentando comentar alguma coisa, enfim, para receber um like, né, engajar, mitando, né, diz assim, lacrou num comentário, ou mitou nesse comentário, e aí você recebe o like das pessoas, os comentários, os retweets, enfim. Existe na lógica do produtor de conteúdo também, se vocês olharem as ferramentas, né, que é uma gamificação. Então, quanto mais você posta, mais selinhos você ganha, você recebe notificação, olha quantas visualizações o seu vídeo teve, olha quantos comentários, né, o seu vídeo teve mais comentários que o seu vídeo anterior, né, enfim. E isso gera também uma sensação de necessidade daquela pessoa estar ali publicando, criando cada vez mais, né? Podendo postar, se mostrar cada vez mais, né? Então, a própria plataforma, isso todas as plataformas, né? Cada uma da sua maneira, mas todas elas, né? Elas trazem essa ideia, essa sensação de que você precisa estar ali produzindo, né? Porque aí você vai ter mais seguidores, você vai ter mais likes, você vai ter mais comentários, né? Que vão te validar ou não, vão se posicionar a favor ou não de você, e isso gera também essa necessidade de você estar sempre compartilhando a sua vida, né, enfim, e às vezes a pessoa não é nenhum criador de conteúdo, né, enfim, é só uma pessoa normal, um civil, digamos assim, que gosta de compartilhar a sua vida, né, mas começa a ser, por vezes, seduzido por essa necessidade, né, de validação pelos comentários, pelos likes, pelas postagens, né, que a sua postagem pode trazer. No primeiro momento eu fiz o clássico, que eu acho que quase todo mundo acaba começando por aí quando vai tentar reduzir o seu tempo de tela, que é colocar o limite de tempo de uso, né? Então, no primeiro momento eu fui lá, coloquei 1 hora pro Instagram, só que quando dá essa 1 hora, apesar de ele bloquear o aplicativo, ele te dá a opção de acrescentar mais 15 minutos ou de ignorar o limite por dia. Então, muitas vezes eu acabava caindo nessa armadilha. Às vezes acontecia de dar certo, né, de dar o tempo e eu não, beleza, é isso, não vou mais usar hoje. Mas muitas vezes dava, eu falava, não, mais 15 minutinhos, ou quer saber, ignora por hoje. No segundo momento, eu vim aqui pro YouTube e comecei a pesquisar, né, como diminuir o meu tempo de uso das redes sociais. E eu encontrei um vídeo que até me ajudou de certa maneira, que era um cara falando sobre uma técnica de você, toda vez que você percebesse que você estava indo abrir algum aplicativo, você se questionar o porquê você está indo fazer aquilo, né? Então, é lógico, né? Isso traz uma necessidade de autopercepção muito grande, que é importante, porque para eu conseguir diminuir esse uso, eu também preciso entender como ele acontece, né? Então, isso foi uma coisa super importante, porque toda vez que eu percebia que eu estava indo abrir o aplicativo, vinha esse questionamento, peraí, por que eu tô indo fazer? Eu tô indo matar o tédio? Eu tô indo porque eu quero mandar uma mensagem para alguém? Eu tô indo porque realmente eu quero me entreter? Isso faz muita diferença. Só que, lógico, não foi o suficiente, porque, não, hoje eu tô aqui só querendo me entreter, quer saber? Aí eu entro, fico e acabava passando muito mais tempo do que eu gostaria. Isso tudo foi trazendo pra mim um sentimento de esvaziamento mesmo. Quanto mais tempo eu passava ali nas redes, né, embora já tivesse diminuído bastante, isso trazia uma sensação de vazio, porque eu não queria estar ali, era muito mais pela questão impulsiva, por todas as outras coisas que a gente falou, né, como, por exemplo, o FOMO. Poxa, mas se eu sair daqui, eu vou perder essa captação de pacientes, então eu não posso não estar aqui, ou eu vou perder as novidades que estão acontecendo. Enfim, tudo de uma forma bastante imperceptível, porque era uma coisa de certa maneira inconsciente, né? Eu não percebia de forma tão clara tudo isso que estava acontecendo, além do incômodo muito grande de querer diminuir esse tempo de uso, de usar com mais inteligência. Ô, meu anjo, tudo bom, meu querido? E o nosso estagiário mais uma vez está aqui. Hoje nós também temos a presença aqui da ilustre Pompom, aqui desse lado aqui, ó, tá dormindo aqui atrás. Vamos falar baixinho para não atrapalhar o sono dela. Aliás, se você chegou no vídeo aqui a primeira vez, deixa eu me apresentar, né?
Meu nome é Lucas Roden, eu sou psicólogo clínico também. Não sabia que a colega era psicóloga, colega de profissão também, mas eu sou psicólogo clínico. Se você gostou do vídeo, achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e comente. Eu gosto dos comentários que eu recebo aqui no canal. Eu sempre tento moderar muito bem a área de comentários, porque eu gostaria de criar aqui um ambiente seguro, um ambiente que as pessoas se sintam à vontade de conversar, de falar, de expor eventualmente algum pensamento, né? No mais, se eventualmente você estiver precisando, necessitando iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo também o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo da colega, então. Sim, isso acabou não sendo suficiente para eu conseguir utilizar com essa inteligência da forma como eu gostaria. Inclusive, a criação desse canal surgiu desse processo todo, porque foi uma alternativa que eu encontrei para continuar falando sobre psicologia sem ter que estar tão presente lá no Instagram, que acaba sendo uma troca muito diferente do que a gente tem por lá, né? Aqui é uma coisa muito mais completa, muito mais complexa também, e lá acaba sendo aquela coisa mais superficial, né? Menos densa. Porém, percebo também esse comentário da colega, né? Já estive dentro do Instagram também produzindo conteúdos. Acho sim que é um bom lugar para você captar pacientes também, como psicólogo eu estive lá, mas para mim era difícil porque é uma rede social que demanda muito mais do criador, né? Demanda muito mais nesse sentido de que você tem que ser muito mais condensado, você tem que ser muito mais palatável, né? As coisas se tornam muito pasteurizadas, assim, você não consegue se aprofundar em discussão nenhuma, né? Então eu percebi isso, né? E eu acabei me afastando, não gostava, né? E sobre o uso de redes sociais também tentei, né, comigo essa questão dos limitadores de tempo, né, e tal. E para mim não funcionou também. Eu acabo sempre colocando mais minutos, né? Enfim, ignorando, né? Mas a dica que para mim funcionou muito bem, que foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Eu entendi que eu não ia parar de usar as redes sociais, né? Eu não ia parar por conta do meu trabalho, por conta, enfim, de N questões, eu não vou parar de usar as redes sociais, né? Acho muito difícil hoje, né? Que bom quem consegue, né? É muito legal, mas eu não consigo, né? Então o que eu fiz? Eu tentei moldar as redes sociais a elas serem o mais útil possível para mim, né? Comecei a usar muito as ferramentas que as próprias redes sociais têm de, por exemplo, bloquear perfis e colocar como não interesse. Tá? Ou interesse em determinados assuntos, né? Isso melhorou a qualidade do meu feed, né? Então, sempre que eu vejo um assunto que eu gosto, criadores de conteúdo que eu gosto, ou enfim, formatos de vídeos e tal, que eu gosto de consumir, eu sempre coloco lá que eu tenho interesse. E o contrário também é verdade, né? Quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto de conteúdo, não quero ver isso, sabe? Que me faz mal, me faz sentir raiva, enfim, não é uma coisa que eu quero consumir, eu vou lá e bloqueio o perfil, ou já coloco um não interesse, né? Isso melhorou a qualidade do meu feed, né? Eu admito, eu consumo muito Instagram, principalmente, para ver meme. Meu Instagram é basicamente meme, eu gosto muito do Instagram porque... Enfim, eu me criei dentro da internet, o meme ainda faz muito parte de mim, né? E eu consumo muito meme lá, muito vídeo engraçado, vídeo curtinho, né? Que eu mando pros amigos e tal, né? E no TikTok eu acho que eu tenho um feed um pouco mais complexo nesse sentido, né? São assuntos um pouco mais densos, porque acho que a plataforma também permite que as pessoas possam fazer isso. Não que seja só isso, né? Também, né? Mas eu acredito que tenha. Mas a rede social que eu mais consumo hoje, a plataforma de conteúdos, é o YouTube, né? E o YouTube tem uma lógica muito diferente, né? Vocês sabem aqui, talvez vocês estejam até agora vendo esse vídeo e já deve ter passado de 15, 20 minutos de vídeo e vocês estão aqui me assistindo. Eu tenho tempo para formular as minhas ideias, formular meus pensamentos, né? E vocês estão aqui apreciando, né? E consumindo dessa maneira, né? Eu acho que tem uma lógica muito diferente, né? Mas sim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os vídeos curtos, né? Esses a gente se perde muito facilmente nesses vídeos curtos, né? E a gente perde muito tempo nisso, né? Todo mundo perde, né? Não vou vir aqui dizer, demonizar as redes sociais, porque eu acho que muitas vezes se cai numa ideia de uma crítica meio moralista das redes sociais, né? E não é isso, né? As redes sociais podem ser muito legais, eventualmente, né? A gente pode consumir conteúdo de muita qualidade na internet, né? Ela pode sim ser entretenimento como qualquer outro, né? Que nós consumimos. Como eu disse, eu gosto muito de memes, então para mim isso é entretenimento e eu gosto muito. Mas a gente pode pensar
criticamente sobre a nossa maneira de utilizar a internet, né? Como a gente consome, então, esses conteúdos, né? E o quanto a gente investe nesses lugares, né? Às vezes é só o ato da gente poder pensar sobre isso já é um início para a gente poder, então, se organizar, né? Se organizar com essas questões. Vamos terminar de ver aqui o vídeo dela. Eu acredito que ela já deve estar no final também. Contudo, entretanto, o que me ajudou de fato a hoje conseguir usar muito menos, ou quase nem usar, na verdade, essas plataformas, esses aplicativos, foi ter apagado os aplicativos do meu celular, porque assim me obrigou a romper com esse ciclo de dependência. E por mais que soe pesado falar dependência, é muito importante que a gente admita, que a gente assuma, porque se existe esse uso, de certa forma, impulsivo, é sim um ciclo de dependência. E nesse momento que eu resolvi apagar os aplicativos, eu tinha feito meio que uma promessa para mim mesma que eu ficaria 30 dias ali com os aplicativos apagados, mas que eu poderia usar apenas pelo computador para eu perceber como eu me sentiria e como que era de fato essa minha relação. Né? E cara, foi tão assustador porque num primeiro momento, principalmente na primeira semana, muitas vezes eu pegava o celular para responder paciente ou responder alguém no WhatsApp, eu fechava e automaticamente o meu dedo já clicava ali onde ficava o aplicativo do Instagram, que era o aplicativo que eu mais usava na época. E quando você apaga aplicativos do seu celular, normalmente o aplicativo que está do lado vem para onde estava o que você apagou, né? E era o meu aplicativo do banco. E, cara, toda vez eu abria o aplicativo do banco, eu falava, cara, o que eu tô fazendo? E foi assim que eu fui tomando um pouquinho mais de consciência. Literalmente uma memória muscular, né? Ela fechava um e o dedo ia direto, né, num outro aplicativo, né? Uma memória muscular de tanto utilizar, né? De tanto clicar, né? Para mim isso acontece também. Esses dias até teve uma atualização no meu celular que desconfigurou um pouquinho a localização dos aplicativos que eu normalmente usava, né? E era direto, assim, eu ia entrar em tal aplicativo e clicava errado, porque ali antes ficava o aplicativo e agora, né, tinha movido os aplicativos e eu clicava em outra coisa, né? Então, uma memória literalmente muscular, né? Tu já nem pensa, né? Tu pega o celular e clica direto, né? Do quanto a gente acaba abrindo o aplicativo de forma automática. Às vezes a gente nem sabe o que a gente vai fazer lá, é só porque se torna um rito, né? Assim, fechei esse aplicativo, ou peguei o celular, ou tô entediada, acabo abrindo ali. E isso foi uma coisa que iniciou ainda mais essa compreensão mesmo sobre como funcionava isso tudo pra mim. E cara, se você também tá passando por isso, de já ter tentado várias coisas, e ainda assim ter voltado a passar mais tempo do que você gostaria, isso faz parte, né? Como a gente falou ali atrás no vídeo, as redes são estruturadas dessa maneira. Então a gente precisa de muita atenção, muita autopercepção para que a gente não volte para os padrões antigos. E no fim, o que eu gostaria de te propor, que é o que está funcionando comigo hoje, que é o que revolucionou a minha forma de utilizar essas redes, inclusive hoje me faz até nem ter tanto desejo, né? Eu acabo estando mais por lá para poder ter essa troca, esse contato com os meus pacientes e com alguns amigos que eu só fico sabendo da vida por lá, é apagar os aplicativos todos os dias, o tempo todo. Como que isso vai funcionar? Você tá lá, você tem o seu aplicativo, né, ou os aplicativos que você gosta de usar, e agora você resolveu que você quer usar, né? Agora você quer se permitir, ou agora você quer entrar lá para postar alguma coisa. Você baixa ele, abre lá, faz o que você tem para fazer. A hora que você fechar, ao invés de você só fechar e deixar o celular lá, você apaga o aplicativo. Porque numa próxima vez que você quiser utilizar, você vai ter que passar por todo esse processo de baixar de novo, e isso acaba te fazendo ter que pensar mais uma vez se é isso mesmo que você quer naquele momento. E essa dica prática funciona porque te obriga a trazer ainda mais consciência para o seu uso. Porque se toda vez que você resolve fazer alguma coisa, como postar ou só rolar o feed para se entreter mesmo, você tem que acessar a loja ali de aplicativos do seu celular, já te faz ter que pensar, peraí, mas por que eu tô indo fazer isso agora? Meio que tira de você aquela coisa do uso impulsivo, né? Que você só vai ali de forma automática sem nem saber o porquê, como eu comentei com vocês que eu percebi que acontecia, né? Que fechava o aplicativo ou mesmo pegava o celular só para ver a hora e quando via já estava lá rolando no Instagram um tempão. E uma dica bônus que eu gostaria de deixar para você
é que além de tentar fazer esse processo aí de baixar e excluir o aplicativo várias vezes por dia, seria pelo menos se desafiar a ficar ali 7, 14 dias sem, para você perceber como você se sente, não só com a falta disso, mas com todas as atividades mesmo do seu dia, em relação a esses sintomas que a gente citou lá atrás, como ansiedade, falta de foco, ou mesmo a falta de tempo que às vezes a gente percebe que nos acomete por conta dessa questão. E caso você tenha o desejo de fazer um detox digital, mas não sabe muito bem por onde começar, eu lancei um e-book uns dias atrás que se chama Conexão Offline. Bom, eu acho que ela trouxe dicas bem interessantes, né? Até essa última dica dela, né? É interessante porque você vai ter que se obrigar, né? Tanto a desinstalar os aplicativos quanto a buscar os aplicativos de novo, né? Então você coloca uma terceira barreira, né, nesse uso. Mas o mais importante aqui, eu acho que além de tudo isso, né, a gente poder pensar sobre o nosso padrão de consumos de redes sociais, né? E qual é toda essa lógica que está por trás desse consumo, né? Tanto nosso consumo quanto as redes sociais, né? Como elas são construídas, né? Pra a gente utilizar. Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito até aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo como é que é a sua relação com as redes sociais, né? E se você também tem esse problema, assim como eu, de por vezes passar mais tempo do que gostaria nas redes sociais. No mais, se você estiver necessitando, se você estiver precisando iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais é isso, forte abraço, valeu, falou e até mais.